Futuro policial federal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo o que você precisa saber para fazer uma ótima redação para a Sebrasp e garantir a sua aprovação. Lembrando que nesse vídeo aqui a gente vai falar especificamente de redação para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista, tá? Para outros cargos a gente vai ter uma outra estratégia de redação. Então, nesse vídeo eu vou falar especificamente para esses cargos, para que você consiga a aprovação, consiga se tornar público, ter estabilidade. Gente, é uma delícia. Eu sou servidora pública há 7 anos e o serviço público mudou a minha vida e também vai mudar a sua, e você vai fazer esse concurso, vai ser aprovado e a redação será a sua porta principal para aprovação, porque muita gente negligencia a redação. Tem gente que foca demais nas objetivas, foca lá na legislação, foca em língua portuguesa, esquece a redação. Quando vai para a nota da redação, despenca e não consegue a aprovação. Eu tive um aluno que tirou nota máxima na FGV com a minha estratégia e ele subiu 2.000 posições no concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então você também vai conseguir a aprovação e a redação vai ser o seu diferencial. Você vai conseguir uma ótima nota, mesmo nunca tendo feito redação na vida, mesmo nem gostando de redação, porque as pessoas atrelam ao fato de que eu tenho que gostar de algo para aprender a fazer. Não, você só tem que aprender o passo a passo e eu vou dar muitas dicas nesse vídeo aqui. Então vamos falar um pouco primeiro sobre a Sebrasp, né? A Sebrasp é uma banca que ela tem uma estética e um estilo de cobrar redação um pouco diferente de outras bancas, né? Então, algumas bancas, elas vão trazer ali o texto motivador na prova, né, no comando da redação, vai trazer um tema e ponto. Não é o caso da Sebrasp. Ela costuma trazer textos motivadores, colocar o tema ali em caixa alta e, em seguida, ainda pedir 3 tópicos que precisam ser elaborados e abordados na redação. Então, assim, quando ela traz lá o tema e esses 3 tópicos que são, digamos, desdobramentos desse tema, isso não é opcional. Então o candidato não olha para esses tópicos e fala, eu acho que eu vou abordar um deles. Você é obrigado a abordar esses 3 tópicos que ela apresenta ali no comando da redação. Então, diferente do que muita gente ensina sobre redação por aí, a redação não começa pela linha 1. A redação não começa pelo parágrafo 1. A redação começa pela leitura estratégica dos textos motivadores. Então, é a maneira como você lê os textos motivadores, como você conduz a leitura daquele comando de redação que vai garantir a sua nota. E tem gente que acha que é simplesmente aprender a fazer parágrafo 1, 2, 3, 4, aprender a colocar uma citação. Se você elabora um texto sem ter esse olhar crítico para os textos motivadores, você não vai conseguir resultado. Tanto que lá no meu curso de redação para concursos públicos, eu tenho uma aula só de textos motivadores, porque os textos motivadores são a bússola. Eles vão guiar toda a discussão que a gente vai produzir na nossa redação. Então, no caso da Sebrasp, os textos motivadores são ainda mais valiosos, porque a gente vai ter tópicos após o tema. Então, ela traz um tema e traz tópicos. Então, é importante que você desdobre esses tópicos ao longo da sua redação. Mas perceba, não são perguntas, né? Então, a banca não está fazendo 3 perguntas, ela está colocando 3 tópicos a serem abordados. Então, só para dar a título de exemplo aqui, supondo que ela fale sobre a questão da violência policial e a questão da discriminação racial no Brasil. E aí ela pede, por exemplo, quais são as causas dessa violência policial e ela pede também ações dentro desses tópicos, né? Ela pede ações para que isso seja resolvido. Eu não posso fazer uma redação que fale só sobre violência policial ou que fale somente sobre questão racial. Eu tenho que unir tudo isso e ainda apresentar soluções, porque é o que ela está exigindo ali do candidato. Então, a leitura atenta, aquela leitura estratégica dos textos motivadores é decisiva para a sua aprovação. Então, a gente começa estudando a redação primeiro ali pelos textos motivadores, para daí conseguir dar corpo e estrutura ao que a gente precisa para garantir nota. Tá? Então, primeira coisa, a leitura dos textos motivadores. E quando a gente pensa em Sebrasp, os tópicos precisam estar ali na sua redação. Uma coisa muito importante é, você não pode copiar trechos dos textos motivadores da prova. Então, às vezes, numa questão ali tem um trecho da prova que você achou interessante, você não pode trazer para sua redação, porque isso é considerado plágio. Então, toda a autoria da sua redação tem que ser própria. Claro que a gente vai ter uma estrutura base, mas é uma autoria própria. Isso não significa que você não possa colocar as palavras do tema no seu texto. Então, obviamente, as palavras do tema, as palavras do tópico vão estar no seu texto. Isso não é cópia integral dos textos motivadores. Isso é ancorar o tema da redação no seu texto. Porque o que acontece? Muitas vezes o candidato ele tangencia o tema. O que é tangenciar? É você ficar na superfície, é você não aprofundar. Isso zera? Não, porque o que zera na Sebrasp é fuga ao tema.
Você fazer uma redação que não tem nada a ver com o tema, isso é fuga ao tema. Ou em algum momento da redação, em um parágrafo, você foge completamente daquele tema. A banca zera. Agora, trazer as palavras que são viscerais e essenciais daquele tema, isso não é só uma opção, isso é necessário para que você ancore o tema da redação. Então, é diferente copiar integralmente trechos, parágrafos ali dos textos motivadores e você trazer as palavras principais desses tópicos e do tema da redação do seu texto. Então, é importante, sim, trazer essas palavras-chave aí dos textos motivadores para dentro do seu texto, mas jamais copiar parágrafos, copiar frases completas desses textos motivadores, tá? Em relação à Sebrasp, a gente tem, nesse edital da Polícia Federal, uma redação, texto dissertativo argumentativo, 30 linhas. Gente, uma boa redação, uma redação com uma boa nota, porque aqui a gente está falando de redações de 15 a 20 pontos, e isso gente, isso é totalmente possível, tá? Pode parecer, nossa, mas eu nunca fiz redação na minha vida. É totalmente possível, né? Eu tive alunos nota máxima na Selecom, tive mais de 300 aprovados na Selecom, 2 nota máxima na FGV. Eu tive uma aluna, recentemente, ela fez um concurso nível médio, para vocês terem noção de como está assim, o nivelamento de concursos públicos no Brasil. Uma aluna minha fez um concurso para nível médio, Banca Selecom, texto dissertativo e argumentativo. E o tema foi a questão das mudanças das regras na jornada de trabalho. Permanência ou mudança, esse era o tema da redação Banca Selecom. Ela tirou 25,5 de 30 pontos e ela conseguiu aprovação em primeiro lugar. Então, assim, é totalmente possível conseguir fazer uma redação com uma boa nota. E uma redação com boa nota, no geral, ela vai ter no mínimo 27 linhas, tá? Mesmo que a banca coloque um número mínimo de linhas que seja inferior, eu fui corretora do Enem, eu tenho muito conhecimento das bancas, dificilmente uma redação ali com 23 linhas, 22 linhas vai ter uma boa nota, porque a gente precisa de no mínimo 27 linhas para entregar todo aquele conteúdo, toda aquela estrutura, todo o raciocínio lógico, todas as soluções possíveis para a redação. Então pode parecer muito, mas quando você aprende redação, você fala 27 tá pouco, de verdade. E os meus alunos, sempre que a gente tem edital 30 linhas, eu sempre falo mínimo 27 linhas, mas obviamente eu ensino a estrutura de parágrafos ali para que você atinja as 27 linhas. Claro que, gente, você não vai aumentar a sua letra, deixar uma letra gigantesca, ou colocar 3 citações em um parágrafo, 3 leis em um parágrafo para completar as 27 linhas. Porque o próprio corretor, ele está atento, ele foi formado por essa banca, ele passou por um processo ali de treinamento para se tornar corretor, ele vai perceber quando você escreve 27 linhas com, no mínimo, né? Com potência, com força, com musculatura, com ideias que estão ali sustentadas por argumentos de autoridade, e 27 linhas com o candidato enchendo linguiça. O candidato ali só, sabe assim, tentando jogar um monte de ideias ou palavras bonitas, né? Muita gente pensa assim também, vou colocar palavras bonitas, vou colocar a palavra odierno, que significa atual, e aí isso vai impactar o corretor. Não, o corretor não liga muito para qualidade das palavras, ele vai ligar muito mais, por exemplo, se a norma gramatical está sendo cumprida. Muito melhor colocar um contexto atual do que odierno e você esqueceu o H do odierno, por exemplo, que vai descontar nota na gramática. As pessoas têm uma série de fantasias, né, sobre redação. Então, uma boa redação, minimamente 27 linhas, com, né, uma sustentação ali teórica, com toda uma estrutura ali de introdução, 2 desenvolvimentos ali, uma conclusão. É importante também ter citações e leis, tá? Conforme edital, a gente não sabe o tema, tá? A banca não colocou o tema relacionado ao cargo, ou seja, ela pode cobrar o que ela quiser. O que a Sebrasp já cobrou? Ela já cobrou fake news, ela já cobrou violência contra a mulher, ela já cobrou eixo temático educação, enfim, são muitas as possibilidades. Ela costuma cobrar temas atuais, né? E assim, os temas atuais e problemas sociais do Brasil são infinitos, né? Se a gente for olhar, a gente tem jogos de aposta, a gente tem problemas relacionados à tecnologia, a gente tem problemas relacionados ao meio ambiente. Querer estudar todos os temas é uma missão impossível, porque a gente nunca sabe o que vai cair. Por exemplo, pensando numa outra banca, né? A gente teve um concurso da MPU recentemente, a banca foi FGV e Ministério Público da União. E um dos temas envolvia a questão dos investimentos em tecnologia espacial, viagens espaciais, e a banca fazia uma questão, né? E se é algo necessário ou não, esses investimentos. E se o candidato ficasse preso ali tentando adivinhar o tema, ele ia morrer tentando. Porque o candidato não tem controle do que a banca escolhe.
Então, o que o candidato tem controle? Aprender uma boa estratégia, aprender a introdução, como colocar a citação, como fazer a conexão da citação com o tema. Porque eu sempre digo, redação para concurso tem que ter citação e lei. Isso é necessário, gente. Não existe uma redação boa para concurso que não tenha uma lei. Então, por exemplo, se a gente está falando do eixo temático educação, você pode fazer a Constituição Federal, de acordo com a Constituição Federal, educação e direito social. Se a gente está falando sobre saúde, conforme a Constituição, a saúde e o direito social. Tá falando de algo relacionado a idosos, conforme o Estatuto do Idoso. Tá falando de crianças e adolescentes, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente. Tá falando sobre cidadania, a gente pode trazer citações, ou sobre educação. Vamos trazer lá o Immanuel Kant, que vai dizer que o homem nada é além daquilo que a educação faz dele. Ou se é violência, a gente tem o Sartre, a violência é sempre uma derrota. Se é tecnologia, Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. Professora, como é que você sabe essas citações? Porque eu já li esses autores. Para os meus alunos eu entrego já tudo mastigado, porque eu sei que concurseiro não tem tempo. Uma coisa que concurseiro não tenha tempo, e o tempo é aquilo que é mais valioso, é o ativo mais valioso de um concurseiro. Então eu já entrego de bandeja para os meus alunos. Eu jamais vou chegar aqui e falar, para você usar a citação na redação, você tem que ler um Foucault, você tem que ler um Sartre, você tem que ler um Bauman. Você não tem esse tempo. Deixa isso aí para o povo da sociologia, da filosofia, professores de redação que precisam ler as fontes, entender o pensamento do autor. Você tem que ter o trem digerido. Então, redação para concurso tem que ter citação e lei, porque isso vai embasar toda a ideia que você vai defender ali. E aí, gente, um outro equívoco muito grande. O candidato pensa que tem que encontrar uma citação específica para o tema. Então, por exemplo, quando a FGV coloca lá no MPU a questão dos investimentos espaciais, né? Se isso é algo importante ou não. Qual que é a base do que a gente pode discutir? Falar da ideia de igualdade, que existem muitos direitos sociais previstos pela Constituição que não são garantidos, como saúde, educação, moradia. Então, diante da dignidade humana que está estabelecida na Constituição Federal e Declaração Universal de Direitos Humanos, sendo básicos alguns direitos que não estão sendo cumpridos pela esfera governamental, esses investimentos, eles não são necessários, né? Eles não são tão urgentes quanto a dignidade humana, que é ter o básico para comer, beber, morar, vestir. Então, a grande questão do uso de citações e leis não é encontrar uma citação que fala daquele tema específico. Um outro tema que é em concurso, por exemplo, a questão do uso de celulares nas escolas. Vocês acham que vai ter uma citação específica que você vai lembrar na hora do concurso de um filósofo que falou de celular na escola? Não, gente. A gente pensa em Steve Jobs, tecnologia move o mundo, e aí você conecta isso com o tema e faz uma discussão crítica em relação à tecnologia e juventude. Então, quando a gente pensa em citações de leis, não é pensar algo específico. Tem candidato que quer citação para todos os temas. Quer, por exemplo, alguém que fale de jogos de azar. Gente, você não precisa fazer uma citação sobre jogos de azar. Você pode falar simplesmente a Constituição garante que o lazer é um direito social. E a falta de lazer na prática da vida cotidiana da sociedade brasileira faz com que as pessoas queiram um entretenimento barato, se tornem viciadas em apostas e fiquem ali naquele ciclo vicioso que são os jogos de azar. Então, gente, redação é estratégia. Eu sempre falo, redação é como fazer um bolo, né? A gente tem a base do bolo, todo bolo tem uma base, né? A gente vai ter ingredientes comuns que vai mudar o recheio, basicamente. Então, eu tenho um bolo de morango, eu tenho um bolo de chocolate, eu tenho um bolo de cenoura. No geral, a base do bolo é a mesma, a redação é a mesma coisa. Você não vai mudar uma redação para outra muita coisa. A estrutura se mantém, em termos de paragrafação, 4 parágrafos, 2 desenvolvimentos, uma conclusão, até o uso de conectivos muito parecido em cada parágrafo. O que muda é o caminho argumentativo. Então, se o meu tema envolve desigualdade, eu vou por uma linha. Se envolve tecnologia, eu vou por outra linha. E, no geral, todos os temas estão inseridos em grandes áreas, em grandes eixos. Então, a banca jamais, por exemplo, vai cobrar tecnologia. Ela vai falar sobre os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho. Ela vai falar sobre, por exemplo, golpes digitais. Ela vai falar sobre a questão do uso de dados por grandes empresas. Só que tudo isso se encaixa nesse bojo da tecnologia, assim como a educação. A banca não vai colocar educação, ela vai colocar educação para jovens e adultos, educação ambiental, educação financeira, educação indígena, educação quilombola. E aí você faz as conexões desses grandes repertórios que estão nessa grande área com o tema. Então, gente, redação é sobre aprender essa estrutura, ter essa organização textual. E aí, pensando para o concurso da Polícia Federal, uma boa estrutura, a gente vai ter uma introdução que contextualiza aquele tema, independente do eixo temático, pode ser tecnologia, meio ambiente, saúde, cidadania, trabalho,
Você vai fazer a contextualização, sempre com o repertório. Começar um texto com atualmente, nos dias de hoje, empobrece o texto, porque grande parte dos candidatos vai fazer isso. Uma outra coisa que também empobrece o texto é você começar com a definição, né? Então, por exemplo, o tema envolve a questão do uso de pods, né? Cigarros eletrônicos entre jovens e adolescentes, enfim. Aí você começa a falar, os pods são ruins para a juventude. Isso é um senso comum absoluto. Seria muito mais, o seu texto teria muito mais força se você começasse, por exemplo, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, todos os jovens têm direito à dignidade. Olha a força, olha o peso disso, né? Mas você só vai aprender essa estratégia quando você entender que a redação é como um cubo mágico. Existem muitas peças que precisam estar alinhadas para que você consiga construir as 30 linhas. Então, redação é sobre essa estratégia. Então, introdução, uma contextualização, na argumentação, 2 desenvolvimentos diferentes, ou seja, 2 ideias diferentes. Então, por exemplo, se no parágrafo 2 eu falei da desigualdade, ou da falta de educação, ou do passado colonial, que foi marcado pela desigualdade, eu tenho que defender uma outra ideia no parágrafo 3. Muitos candidatos cometem o erro de duplicar a ideia. Então, falou da falta de educação, fala novamente da falta de educação no parágrafo 3. Eu não posso repetir a ideia. Eu sigo um caminho argumentativo, mas com 2 posições diferentes na argumentação. E ao final, eu sempre recomendo, dentro do meu curso, inclusive, você quer ser meu aluno, se conectou com a maneira como eu explico, acha que eu falo de uma maneira didática, se conectou comigo, entra aqui no link abaixo, eu tenho um curso de redação para concursos públicos, e lá eu ensino a fazer redações 30 linhas, texto dissertativo e argumentativo, e uma das bancas que eu analiso lá é a Sebrasp. Eu analiso lá Selecom, IBFC, Fundação Carlos Chagas, VUNESP, Sebrasp, Sesgran Rio, e eu tenho certeza que o conteúdo que eu entrego é muito valioso. A gente tem correção de redação, tem e-books de modelos de redação, e eu tenho certeza que esse material rico, as videoaulas, vão te ajudar, tá? Pensando essa estratégia dentro do meu método, que é o método Luana Soares, ao final a gente apresenta a solução. Professor, isso é obrigatório? Não. Geralmente a Sebrasp ela vai pedir nos tópicos ali soluções. Ações para resolver, ações para mitigar o problema. Ela geralmente apresenta isso. Embora não seja algo obrigatório, eu sempre prefiro que o candidato coloque uma solução ao final no parágrafo 4. Gente, não tem que ser uma solução revolucionária que vai mudar o Brasil, mas uma solução para amenizar aquela situação, amenizar aquela questão. E não precisa ser algo complexo e completo. E eu geralmente apresento isso na minha estratégia porque eu sei que muito candidato, quando vai fazer o parágrafo final, acaba gerando uma conclusão, né, arrematando as ideias e repetindo a mesma coisa da argumentação. E aí você fica com o texto repetitivo. Ao trazer uma solução ao final, e obviamente essa solução não pode ir contra os direitos humanos, não pode ser uma solução de senso comum, não pode defender nenhum tipo de exclusão, tortura ou violência, ao promover ali uma ação, ou 2 ou mais ações, você mostra para a banca também uma certa criticidade, que você é um candidato que, para além de fazer uma análise crítica, racional, científica, você ainda tem a capacidade de apresentar uma solução para aquilo. Isso demonstra criticidade para a banca. Tá? Então, fazendo e seguindo essa estrutura, eu tenho certeza que você vai ter resultado. Depois você volta nesse vídeo aqui e me agradeça por essas dicas. E se você não consegue agora acessar o curso, não consegue investir, eu tenho um e-book de modelos de redação com mais de 40 redações, com modelos de 30 linhas para diferentes eixos temáticos. Lá a gente tem sobre questões que envolvem segurança pública, meio ambiente, cidadania, trabalho, e eu tenho certeza que é um material muito rico que vai te ajudar. O e-book custa R$ 29,99 e ao comprar esse e-book de modelos, você ganha um e-book de estações, que é um material que eu elaborei com muito cuidado, com muito carinho. Eu li autores, fui até a fonte para conseguir digerir tudo isso e entregar para os meus alunos de maneira muito resumida para que você consiga aplicar na sua redação. Se conectou comigo? Clica aqui abaixo então, que vai ser um prazer te esperar ou lá na compra do e-book ou no curso de redação, e eu espero muito que você consiga a sua aprovação na Polícia Federal.